Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão do blog As Cartas Ciganas. Hoje nesse vídeo estou trazendo para vocês a carta 3, o navio, né? E nem todo mundo gosta de viajar, mas muita gente gosta de viajar, né? Eu por um acaso gosto muito de viajar, porque quando a gente viaja, a gente vê novas cores, novos sabores, novas experiências, novas pessoas, novas histórias, né? E assim, cultura diferente. Gente, isso abre tanto a nossa cabeça, né? Eu aprendi tanta coisa viajando e é muito engraçado, né, que as pessoas às vezes me perguntam: mas olha, você está viajando sozinha? Não, eu estou viajando com Deus, que é a melhor companhia do que Deus, né? E eu também acredito muito que eu só vou, como eu sou uma pessoa positiva, então eu emano uma energia positiva, eu também só vou atrair pessoas positivas. Isso dá uma relaxada, né, gente? Então, assim, a coisa da viagem, né, conhecer histórias, culturas diferentes, abre a mente no sentido que a gente fica mais flexível, a gente fica mais tolerante às diferenças. Como eu conheci gente diferente de mim, eu conheci pessoas incríveis e, gente, pessoas felizes. Isso foi uma coisa que mais me marcou, né? Eu conheci duas argentinas que se conheceram viajando, né? A Flor e a Camila, adorei as meninas. E o que elas fazem? Elas vão viajando, quando acaba o dinheiro, arrumam um emprego, e aí, para continuar viajando, aí acaba o dinheiro, arruma outro emprego, e assim vai. E não, isso não é uma coisa que só elas façam, não. Conheci o Herman também, um outro argentino, conheci o Guilherme, inclusive, que eu vou falar sobre esse CD, que na verdade é um livro. O Guilherme também, um outro argentino, mas, gente, eu não conheci só argentino não, tá? Conheci gente do mundo todo nessa viagem. Mas assim, o que mais me marcou nessa viagem foram pessoas felizes e que estão abertas à felicidade. Muitas das vezes as pessoas reclamam, produzindo rato. Acabei, semana passada, eu fiz um vídeo, né, falando sobre os ratos, porque a reclamação também produz muitos ratos, né? Mas quando a gente toma uma atitude para a gente ser feliz, nem que para isso a gente tenha que se deslocar, tenha que se afastar e tenha que viajar até, né? Eu estava, antes de viajar, gente, extremamente exausta, eu trabalho muito. Quem convive comigo sabe o quanto eu trabalho, exaustivamente, né? Mas eu amo o meu trabalho, então isso não, me produz rato, às vezes mental e às vezes físico, mas não, né? Porque eu tenho satisfação, eu gosto muito do meu trabalho. Então eu estava precisando viajar, me afastar um pouco. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiquei 5 dias sem internet. E foi tão importante. Eu acho que algumas pessoas ficam sem internet, desconectada, mas eu estava precisando ficar desconectada do mundo exterior para que eu ficasse conectada comigo. E foi tão bom estar comigo, né? Eu descobri coisas, gente, a meu respeito, né? Que eu sou acelerada, eu sou hiperativa, eu sou ansiosa, mas eu tenho um lado meu muito calmo, eu tenho um lado meu muito sereno, né? E eu pude sentir que o meu ritmo desacelerou, diminuiu. Eu adorei essa Tânia tranquila, foi muito bom, né? Então estar desconectada de internet foi fabuloso para mim, porque eu estava inserida na natureza, né? Não sei, ai Tânia, eu gosto de campo, eu gosto de floresta, eu gosto de rios, ok, mas se permitam fazer isso de vez em quando, né? Quem me conhece, gente, eu economizei 1 ano para poder fazer essa viagem, 1 ano economizando, né? E aí, porque eu também sou muito focada, olha a raposa aí, focada, e não me desvio, né? Então deixei de comprar muita coisa. As pessoas às vezes se desviam de um foco, de um objetivo. Ai, que bonitinho, vai lá e compra. Ai, que não sei, roupa, sapatos e cremes e perfumes e isso e aquilo, né? Então foi uma escolha minha, gente. Entre gastar dinheiro com né, comprando e economizar para viajar, aí foi uma escolha minha, porque eu vejo o resultado que isso produz em mim, na minha cabeça. Eu que fui para essa viagem exausta fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu voltei renovadíssima dessa viagem, super inspirada. Vou falar, ontem eu escrevi o dia inteiro pro próximo livro, aguardem, viu, gente?
voltei hoje eu acordei super inspirada para fazer vídeos para vocês pro meu canal. Então, assim, não precisa ser uma viagem longa, às vezes um final de semana, 3 dias, né? Principalmente eu que adoro natureza, eu adoro estar ao ar livre, né? Isso me alimenta, isso me limpa, isso me eleva. Então eu estou falando com vocês da importância de viajar. Não precisa ser para fora do país, nós temos lugares belíssimos aqui no Brasil. Nós temos montanhas, nós temos cachoeiras, nós temos praias paradisíacas aqui, né? Se não der para viajar com a família, se não der para viajar com um namorado ou uma namorada, se não der para viajar com amigos, se permita viajar sozinho para que você esteja com você também, né? Então, gente, fica aí, né? Eu que realmente gosto muito de viajar, já estou bolando a próxima viagem para dezembro, né? Porque dezembro normalmente cai a minha agenda, e aí eu tenho o ano todo para economizar, né? E para poder juntar. Às vezes eu penso assim, será que vale a pena eu almoçar fora ou jantar fora? Quantos dólares isso significa para uma refeição lá fora? Enfim, né? Eu estou falando muito das viagens lá fora, gente, porque eu comecei a viajar eu comecei a trabalhar com 17 anos, né, para pagar minha faculdade, enfim, aquela coisa toda. Então eu também comecei a viajar muito cedo, então praticamente eu conheço o Brasil inteiro, que o Brasil inteiro já é um planeta, né, já é um continente praticamente, né. Eu conto nos dedos o que eu não conheço no Brasil, né, não conheço Belo Horizonte, que é uma vergonha, isso me enche de vergonha, né, e aí eu quero conhecer também Inhotim, né, não conheço São Luís do Maranhão, né, os Lençóis Maranhenses, e aqui no Rio de Janeiro eu não conheço um lugarzinho chamado Trindade, que é do lado de Paraty. Então, assim, isso me causa um incômodo em mim, né? Então, assim, eu quero conhecer esses lugares aqui no Brasil, né? Mas a América do Sul, gente, ela é incrível, né? O Chile me deu de presente a oportunidade de eu conhecer a neve, porque eu não conhecia a neve. Agora eu fui para o Equador para conhecer vulcão, nós não temos vulcões, pelo menos vulcões ativos, né? E eu conheci uns 4 vulcões lá no Equador. Gente, eu descobri que o vulcão é uma montanha, tá? Com um buraco dentro, né? E eu vi vulcões, gente, que eu fiquei assim, incrível, que teve um que eu queria dormir lá, Pululaua, né? No Equador tem a metade do mundo, onde passa a linha do Equador, 10 minutinhos da metade do mundo tem o Pululaua, que significa água das nuvens, né? É uma cratera de um vulcão belíssima, de 4 quilômetros de extensão nessa cratera, e tem 100 famílias morando dentro desta cratera. Eu fiquei absolutamente encantada com aquilo. E detalhe, esse vulcão está ativo. A sua última erupção foi em 1970, alguma coisinha. Graças a Deus, de lá até hoje não teve nenhuma erupção. E por que Pululaua significa água das nuvens? Porque nessa cratera, porque são quase 3.000 metros de altitude, tem muita neblina, inclusive eu estava lá, pronto, chegou a neblina, acabou a festa dos turistas, né? E eles tiram água das nuvens. Os índios, né, que moram ali naquela cratera, do Pululaua, eles têm uma técnica de tirar a água da neblina, das nuvens. Então a água é extremamente pura, né? E por ser uma região vulcânica, a agricultura deles, então assim, além do sabor, a questão também da qualidade das frutas e das verduras, né? Então a qualidade de vida deles é incrível, né? Até o guia estava falando que realmente Pululaua tem muita neblina, muita neblina, mas tipo 8 horas da noite acaba a neblina, parece que você pode tocar as estrelas, né? E isso só foi possível quando eu cheguei ali no Equador. Eu estou falando mais do Equador, gente, porque só tinham turistas, assim, milhões de turistas do mundo inteiro. Eu era a única brasileira. Então eu convido você, brasileiro que está assistindo esse vídeo, dá um pulinho aqui no Equador, né? O centro histórico de Quito, que é muito interessante, né? Tá no patrimônio histórico natural, o patrimônio da humanidade, gente, agora já fugiu a palavra, né? E são extremamente educados, os indígenas, o artesanato é extremamente colorido. Então as estradas são impecáveis, não tem um buraquinho, extremamente bem sinalizadas. As montanhas, eu fiquei assim, ó, viajando nas montanhas, né? Então fica aí um convite para você, brasileiro ou não, né, turista que vá conhecer
o Equador, porque é incrível. Eu fiquei absolutamente encantada. Vocês sabiam que o Equador, gente, eles vendem cacau, eles exportam cacau para a Bélgica e para a Suíça? Eu não sabia disso. O chapéu Panamá é produzido no Equador. E eles também têm, gente, eles exportam rosas. Então eu fiquei assim, campos e mais campos de rosas. Eu fiquei absolutamente encantada, né? Eu estou falando muito do Equador porque foi uma surpresa para mim. Parece que o brasileiro não vai lá, né, no Equador. Então fica aí o convite para vocês conhecerem o Quilotoa, que é outro vulcão, gente, né? Que a cratera dele é um lago esmeralda. A cor desse lago, eu fiquei assim, né? Tudo bem que chegar até a beira do lago e subir foi horrível, porque a gente está numa 3.000 metros de altitude, então isso também conta, né? Então fica aí o convite, né? Eu não vou falar da Colômbia, porque a Colômbia é incrível, vale a pena, só tem gente feliz na Colômbia, né? Não vi uma briga, não vi um roubo, não vi um assalto, deve ter, mas eu, nos 22 dias que eu passei na Colômbia, eu não vi nada disso, né? Então vale a pena conhecer a Colômbia. E os colombianos são incríveis, gente. E uma curiosidade, né, que eu percebi lá na Colômbia, os colombianos vão para a praia de roupa. Eles vão de biquíni, mas de blusa comprida, calça, bermudona, porque eles não gostam de pegar sol, eles não gostam de se bronzear. Então eles levam boias, eles levam bolas, eles brincam entre eles, mas muito chapéu, boné, né, óculos, mas eles não gostam de se bronzear. E fiquei curioso para não ficarem ardidos do sol, olha que curioso, né? Então já ia para uma praia lá, quando eu via gente de roupa eu sabia que era colombiano, né? E eles me olhavam, nossa, como você tá morena, você quer ficar negra ou você quer ficar negra? Eu falei, a proposta é justamente essa, me bronzear. Tá, gente? Então, olha, eu conheci o Guilhermo, que é um argentino, e o Guilhermo me presenteou com um livro de um casal de amigos deles, né, que fizeram justamente esse livro. Eles são os autores, La Magia Sí Existe, que significa a magia sim existe. Eu vou contar só um pouquinho a história, gente, desse casal. É a história de um outro argentino, Patrício, e ele estava, a sua vida super estruturada lá na Argentina. Ele tinha o apartamento dele muito bem montado, tinha um carro dele, ele, enfim, tinha um emprego dele, mas ele não estava feliz, ele não estava feliz, ele não estava feliz, e ele foi atrás da felicidade dele. Ele vendeu tudo que ele tinha, né, desmontou o apartamento dele, vendeu o carro dele, e com o dinheiro ele botou o pé na estrada, né? Qual é o meu, se indagando qual é o meu lugar nesse mundo, né? O que eu vim fazer aqui nessa encarnação, né? Ao longo do caminho, né? E eu já me identifiquei com o Patrício, porque eu adoro viajar, né? E, gente, isso é uma história real. Então esse livro, La Magia Sí Existe, que está em espanhol, mas, gente, espanhol é muito fácil. Eu vou colocar aqui para vocês, né, o site deles, caso vocês se interessem em ler o livro deles, né? Eu vou ficar aqui torcendo que esse livro também seja publicado aqui no Brasil e em português, para que mais pessoas possam ler, porque, engraçado, eles foram em alguns países que eu já fui e meio que revivi a viagem deles. Bom, mas no meio do caminho, Patrício conheceu Maria, uma alemã que se chama Maria, e Maria adora animais, né? E ela veio para a América do Sul com essa proposta de trabalhar com ONG, trabalhar com animais, e os dois se conhecem. Então eu já gostei da Maria porque ela adora animais, né? Então eles se conhecem, se apaixonam, né? E vivem uma história de amor também muito bonita, e os dois compram uma moto e vão de país em país até chegar ao México, né, gente, de moto. Então eles sobem montanha, descem montanha, sofrem chuva, e aí tem uma situação que cai lá a mochila, a bolsa, e o computador tá ali com as fotos, e eles também nessa pegada de arrumar emprego, né? Então eles vendem pizza, eles vendem pão e aprendem muito de coisa, né? E eu até tô toda arrepiada, gente, porque esse livro mexeu tanto comigo, porque a mãe da Maria, também alemã, é uma mulher extremamente espiritualizada e terapeuta holística, né? Então, assim, também me identifiquei com Geraldine, que é a mãe da Maria. Então parecia, gente, que eu já conhecia esses três personagens, mais a moto, né, que é essa sensação de liberdade. E eles passam por experiências, né? E eles vão numa cidade que eles protegem as tartarugas, vão numa outra cidade onde tinha lá uns índios, né, comunidade indígena extremamente próspera, e chega um cara estrangeiro
que aí quer comprar as terras e constrói uma casa, enfim, né? Isso levou uma certa desgraça para aquele povo indígena. E aí, gente, é tão interessante esse livro, então eu recomendo, se vocês puderem, comprar, porque a proposta deles, e eles têm um site deles, Viaje Rico, né? Viagem com J, porque viagem para eles é com J, ou rota, né, em espanhol, www.viajerico.com, né? Se vocês comprarem esse livro deles, né, que na verdade é um CD, e tem muitas fotos dentro das viagens, das pessoas que eles conheceram ao longo do caminho, outras pessoas que também largaram tudo e foram viajar pelo mundo para serem felizes e para se perguntarem. E ao longo do caminho, gente, é muito engraçado, né? Que ele, né, o Patrício, meio que briga muito com a sogra, né? E ela é muito espiritualizada. Você tá vibrando na pobreza, tem que vibrar na abundância. E ele briga com essa, briga assim, né? Mas no fundo ele se rende aos ensinamentos espirituais de Geraldine. E não é só uma viagem para fora, não, gente, é uma viagem para dentro, né? Maria também, ela começa, eles fazem yoga, meditação, alimentos crus, não só veganos, né? E eles passam por uma experiência que eu acho que eu não passaria, ficar simplesmente um mês se desintoxicando, bebendo só sucos e chás, né? Enfim, eles conseguem superar isso. Gente, esse livro mexeu muito comigo pelas experiências reais, e ele coloca os medos dele, e ele é absolutamente honesto, ele escreveu com a alma dele, e ao longo dessa viagem, até me emociono, né? Ao longo da viagem, ele se descobre escritor, né? Porque eu também me descobri escritora, né? Então dá medo, né? E eu me identifiquei muito. Será que as pessoas vão entender o que minha alma quer dizer? Será que eu tenho experiência? Será que eu tenho técnica? Né? E como eu me identifiquei muito com ele, né? E ele busca ajuda. Será que eu estou escrevendo corretamente? E aí o editor dele fala: escreve com a alma. E eu achei isso tão bacana, porque eu li cada página com meu coração. Eu estou profundamente emocionada porque esse livro realmente me tocou muito, não só pela experiência para fora, mas a experiência para dentro, né, gente? Então, assim, a proposta desse vídeo foi falar sobre o navio, mas tem um componente do caixão aí, as experiências que a gente vive, né, a história do outro pode transformar alguma coisa dentro da gente, né? Então esse livro fala não só da carta 3, mas também da carta 8, né, das nossas transformações internas, dos nossos valores, né? E ele termina o livro dizendo que ele começou essa viagem extremamente inseguro, né? E ele termina muito mais fortalecido, porque ele teve a coragem de ser feliz, ele teve a coragem de se arriscar, né? Se enviar numa viagem que ele não imaginou que fosse conhecer Maria, ele não imaginou que fosse comprar uma moto, ele não planejou chegar no México, né? Então, gente, comprem esse livro. Eu não conheço esse casal, né? E ele fez lá uma cerimônia espiritual onde veio uma voz interna: você tem que ir para o Brasil. E eu espero imensamente poder conhecê-los de alguma forma. Eu tive que mandar um e-mail para ele, né, para o Patrício, mandei um beijo super carinhoso para Maria, porque eu adoro animais também. E eu agradeço ao Guilhermo Liz, que me presenteou com esse CD. E na verdade, Patrício e Maria são pessoas reais que fizeram viagens reais. Isso aqui é praticamente um diário de bordo, né? E Patrício e Maria estavam em Cartagena de Índias, lá na Colômbia, no exato momento que eu estava lá, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. E a ponte, né, foi o Guilhermo Liz. Então fica aí o meu agradecimento ao Guilhermo Liz por ter me dado um regalo, que me deu esse presente, né? Então, Viaje Rico, gente, se vocês puderem entrar tanto na fanpage deles no Facebook, comprar esse livro, para que eles possam continuar viajando, né, e trazendo as suas experiências espirituais, né? Que não pensem vocês que essa viagem foi fácil, né? Eles passaram muitos perrengues. Eu estava ali meio que sofrendo com eles e torcendo para que eles pudessem superar aquilo, e eles superavam, né? Enfim, então a magia de acreditar também que o universo conspira ao nosso favor. E uma coisa que me marcou nesse livro, né, gente? Sejam felizes, porque é isso que o universo precisa, de pessoas felizes. Então,
se permitam ser felizes, através das experiências, através das viagens, né? Então fica aqui, quero agradecer ao Guilherme Molis por ter me dado esse livro, a Patrício por ter iniciado essa viagem, por ter conhecido a Maria, um beijo para Maria, Geraldine também, que foi fundamental aí. Enfim, gente, viagem, né? Viagem para fora, mas também viagem para dentro, né? Com a coisa de ser feliz. Tá? Obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, pode compartilhar, pode curtir, pode deixar a sua opinião, sua sugestão. Se alguém quiser alguma dica aí, né, de viagem para o Panamá, ou para a Colômbia, ou para o Equador, fica aí, fique à vontade que eu vou te dar essas dicas, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo.